Imagina um momento tão intenso, tão doloroso, em que até Jesus Cristo, em sua perfeição, teve que clamar a Deus sobre por que abandonaste o seu próprio filho. O que será que realmente aconteceu? Por que Jesus gritou, Deus meu, por que me abandonastes? Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa história, sobre essa frase que vem de uma profecia messiânica. Oi, meu nome é Amanda Silveira e aqui no meu canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma passagem dolorosa. Mateus 27, versículo 46, que diz o seguinte: Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Algumas versões está porque me abandonastes. O que seria isso? Mas antes de eu te explicar sobre isso, eu quero te contextualizar sobre a crucificação. Naquela época, o sistema romano ele utilizava a crucificação como pena de morte para matar os bandidos, enfim, pessoas do mais baixo escalão. E Jesus, gente, infelizmente foi comparado a esse tipo de gente, a assassinos, ladrões, pessoas que realmente são ímpias, pessoas sujas, mas Jesus teve que se submeter a isso por amor a nós. Isso aqui, gente, foi o máximo de dor e humilhação que Jesus passou. E se você analisar aqui na Bíblia, fala sobre haver trevas em toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Isso aqui, a nossa hora de hoje, seria desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, esse período foi um período onde teve uma escuridão que cobriu toda a terra. Que foi o momento em que Deus clamou, Deus meu, por que me abandonastes? E logo depois ele entregou o seu espírito e rasgou o véu de cima a baixo. Só um parênteses aqui, se você quer saber um pouquinho dessa história, um pouquinho sobre quem é Jesus, também tem um vídeo aqui no meu canal, então quando você acabar esse vídeo, corre para ver esse outro vídeo que assim, gente, ficou muito bom e você vai entender de verdade quem é Jesus, porque às vezes você nem sabe quem ele foi. Voltando para cá, essa passagem, ela fala sobre uma profecia messiânica que Davi já havia dito lá no Salmo 22. No Salmo 22, Davi diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Aí ele continua: porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. E depois, se eu fosse você, eu pegava esse Salmo 22 e ia ler, porque é uma profecia messiânica e eu chorei. Eu juro para vocês, eu chorei lendo esse Salmo. Agora, voltando. Agora vamos analisar a frase Eli, Eli, lama sabachthani, que o Eli, Eli, ele quer dizer meu Deus, meu Deus. O sabachthani, ele deriva de uma raiz na linguagem da época aramaico, que significa abandonar ou deixar. E quando ele fala por que me abandonaste, isso, gente, expressa um clamor, um sofrimento absoluto, porque imagina, era algo incompreensível para Jesus. Uma pessoa que tinha perfeita comunhão com ele, uma pessoa santa, uma pessoa íntegra, que não pecou em nada, naquele momento se viu abandonado, se viu afastado de Deus. Como poderia alguém que tinha perfeita comunhão com o Pai sentir esse abandono? Jesus aqui então sente isso, esse sentimento tão ruim, porque ele expressa o peso do pecado da humanidade e a separação do Pai. Isso faz com que ele cumpra o seu papel. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através desse sofrimento, através desse abandono, Jesus carregou todos os pecados do mundo, sofrendo uma separação por pecados que não eram dele, pecados que ele não merecia receber, nós merecíamos. Mas ele foi e fez isso por nós, por amor. E agora, por que que isso acontece? Por que esse abandono, Amanda? Para você entender, você tem que ir lá em Isaías 59, versículo 2, que diz o seguinte: as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Se eu pegar esse versículo aqui que eu acabei de ler na versão King James e ler na versão NTLH, diz o seguinte: pois são os pecados de vocês que o separam de Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Quer dizer então que ele não estava ouvindo Jesus? Não, gente, não é isso. O que acontece é, naquele momento, Jesus tinha tomado para si
todos os pecados do mundo. E Deus, um ser santo, em que os anjos e arcanjos ficam santo, 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 em sua glória, em toda a sua majestade, ele abomina o pecado. Deus Pai, abomina o pecado. Então, como que ele fica em um lugar onde todos os pecados do mundo estavam? É impossível. Ele abomina o pecado. Jesus pegou todos para si. Naquele momento, Deus abandonou Jesus por alguns instantes, até que tudo se cumprisse, até que o véu se rasgasse do alto do alto abaixo. Até que o véu se rasgasse do alto abaixo, até que a gente tivesse esse livre acesso ao Pai, até que a gente tivesse essa plena comunhão com Deus. Então Jesus se submeteu a isso, se submeteu a ser abandonado por Deus Pai por alguns instantes para que a gente nunca mais pudesse ser abandonado. Olha que perfeição isso. Então Deus meu, por que me abandonastes? É um brado de Jesus falando: Senhor, não me abandone, eu estou fazendo isso para os seus filhos. Senhor, não me abandone, eu estou aqui para cumprir o meu papel de cordeiro. Eu estou aqui para cumprir o meu papel de tirar todo o pecado do mundo. Essa frase, ela tem um peso. Ela tem um peso absurdo, assim, sabe? A gente consegue entender de fato quem foi Jesus e quem Deus Pai é. Algo tão santo, algo tão limpo, algo tão puro que antigamente eles nem escreviam o nome Yahvé. Eles tinham que lavar a mão e eles faziam um tetragrama. Eles não escreviam o nome. Eles se purificavam, limpavam e não escreviam o nome do Senhor do jeito que deveria ser. De tão santo que o próprio nome de Deus é. Agora imagina ele habitar onde tem pecado. Não habita. Então, se você é uma pessoa que vive aí pecando deliberadamente, já saiba que Deus vai se afastando de você. E aí depois você fala: ai, Deus não me ouve, não ouço a voz de Deus. Você já sabe o motivo. E agora, como que a gente traz isso para nossa vida? Como que a gente analisa essa frase e traz para nossa vida? Primeiro, a gente deve reconhecer o sacrifício de Jesus. João 3,16 fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus se submeteu a ser abandonado pelo seu Pai, que tinha comunhão plena com ele, para nos salvar. Para que a gente pudesse ter a comunhão que ele mesmo tinha com o próprio Pai. Só que muitas pessoas não valorizam isso. Muitas pessoas acreditam que intimidade com Deus não deve existir, mas existe, gente. Imagina ter uma comunhão plena. Se você não está tendo essa comunhão diariamente com Deus Pai, você está sendo cristão errado. O que mais que a gente pode aprender disso? Que mesmo diante da dor, nós precisamos ter uma certa esperança. Mas como assim? Salmo 22, se você continuar lendo, você vai enxergar e entender que o sofrimento não é o fim para aqueles que confiam em Deus. O Salmo 22, ele termina num brado de vitória. Ele termina com Davi louvando, Davi glorificando ao Senhor. Então, entenda que o sofrimento não é um fim. Ele é um meio, ele é um processo, ele é algo que você vai passar ali. Porque no fim, gente, tudo vai dar certo. Você sofreu na vida, mas no fim, se você foi um filho obediente, um filho fiel que buscou ter intimidade com o Pai, tudo vai estar bem. Você vai estar na glória com Ele. Então entenda isso. Primeiro você precisa reconhecer o sacrifício dele, lembre de João 3,16. Depois você precisa ter confiança em Deus diante de todo sofrimento. E terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre você ter consciência que o pecado vai te separar de Deus. Então, se você está pecando e não está se sentindo mal, fica preocupado. Porque na teoria todo mundo sabe o que é pecado. Mas se você está pecando e não se sente mal com isso, fica preocupado. Porque o Espírito Santo não está em você. Porque quando a gente peca, quando a gente passa por algum tipo de tentação, a nossa mente já fica calculando consequências, a nossa mente ela fica a milhão. E você simplesmente no seu espírito fica assim: nossa, meu Deus, sabe? Você se sente mal.
só de passar pela cabeça a tentação de fazer alguma coisa, porque o inimigo ele fica soltando setas ali. Então, se você não se sentir mal nem com a possibilidade de cair em algum pecado que você tem como pecado de estimação, pode se preocupar que sua vida espiritual não está boa. Então, que fica para vocês esses 3 conselhos de você reconhecer diariamente o sacrifício que Jesus fez na cruz, de você reconhecer que mediante ao sofrimento, Deus ele vai te dar vitória. E a vitória, gente, às vezes nem é aqui na terra, tá? A promessa de vitória às vezes não está aqui. Às vezes é só na eternidade. Que para mim, gente, já vale de muito. Então, infelizmente, vai ser difícil sofrer aqui na terra? Vai ser difícil. Só que a promessa é vitória. E a vitória pode ser que não seja neste mundo, tá bom? Fica aí esse conselho para vocês. E de você ter a consciência da separação de Deus pelo pecado. Então analise essas coisas que eu falei aqui para vocês e entenda que Jesus fez um sacrifício glorioso para que a gente recebesse a graça de Deus, para que a gente recebesse essa misericórdia de Deus. E ele, sendo santo, nunca tendo pecado, tendo pleno conhecimento e comunhão com o Pai, ele se submeteu a ser abandonado por Deus por alguns instantes, para que nós pudéssemos ter essa comunhão plena e completa com o Pai. Essa passagem de hoje, então, ela apresenta esse clamor de Jesus em um momento intenso de sofrimento, de angústia, mas que nos trouxe liberdade em Jesus, que nos trouxe o ser livre no sangue do Cordeiro que morreu por nós. A vitória é certa. Assim como em todos os salmos, Davi declara clamor, louvor, júbilo, alegria ao Deus Pai. Então a vitória, ela vem. Se não for nessa terra, vai ser na eternidade. E se você gostou desse vídeo, te convido a ver mais vídeos meus, tá? Vou deixar aqui embaixo o link sobre quem é Jesus e vai lá ver. O vídeo ficou realmente muito bom, muito bem explicado para você conseguir entender quem Jesus de fato é. E se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrita, curte, comenta, compartilha para que a gente consiga atingir mais pessoas com o Evangelho. E se você curtiu o meu vídeo, o YouTube vai entender que você realmente gostou e vai entregar para mais pessoas. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.